Nós tivemos aí na última semana o lançamento dos Ryzen 3000. Mês. Hã? Lançou dia 7 de julho. Quê? Já foi um mês. Já faz tudo isso que lançou? Faz uma cota. Porra! É. Tudo isso? Você não recebeu no lançamento? Bom, seja lá como for, finalmente nós temos aqui o Ryzen 3000 para trazer para vocês alguns testes e ter um pouquinho de experiência com a nova geração dos processadores Ryzen. Eu sei que muita gente está interessada no Ryzen 9 3900, mas como a gente sempre diz, o que você deseja, o que você vai comprar, costumam ser coisas um pouco diferentes, né? Então eu estou trazendo para vocês aqui o meio do caminho, o Ryzen 7 3700X. E eu vou comparar com o processador que ele vem substituindo, que é o Ryzen 7 2700X. Será que vale a pena você partir para a nova geração? Tivemos ganhos suficientes para compensar essa diferença? E se você tem um Ryzen 7 2700X, compensa trocar por um Ryzen 7 3700X? É o que nós vamos descobrir com alguns testes aqui nesse vídeo. Com performance e praticidade, o teclado Gandias Hermes P1A traz suporte para smartphone para uso fácil de seu celular durante o jogo, iluminação RGB em 16,8 milhões de cores, software unificado Gandias Era para controle total de macros, RGB, soundboard e mais em seu teclado, disponível também na versão mobile. Agora no padrão ABNT2, o teclado Gandias Hermes P1A é a opção de alta performance para qualquer tipo de jogador. Confira mais no link na descrição deste vídeo. Nós tivemos algumas diferenças importantes em relação à segunda e terceira geração dos processadores Ryzen. O line-up aumentou, nós temos mais modelos disponíveis no mercado e os modelos 7700X com o final 700X não é mais o modelo top de linha. Nós temos agora os Ryzen 9 3900X e teremos o 3950X, modelos com 12 cores, 24 threads e com 16 cores, 32 threads. Esses modelos que são basicamente Threadrippers para o socket AM4 são os novos top de linha. Mas isso não quer dizer que os Ryzen 7 sejam uma opção ruim, afinal se até ontem eles eram uma boa opção, eles não vão deixar de ser uma opção só porque chegou uma nova geração. O que acontece é que nós tivemos algumas alterações no lineup. Enquanto na série Ryzen 2000 nós tínhamos o Ryzen 7 2700X e o Ryzen 7 2700, que vinha logo abaixo com um TDP e clocks mais baixos, nós temos agora o Ryzen 7 3700X e o Ryzen 7 3800X. Nós não temos, por exemplo, um Ryzen 7 3700, mas por que nós não temos o modelo Ryzen 7 3700 e temos um 3700X? A AMD sabe. É dessas coisas que a gente precisa perguntar pro pessoal de marketing da AMD. Não dá para entender por que eles mudaram a nomeação e colocaram um 3700X ao invés de colocar um 3700. Enfim, o que nós temos aqui é o modelo Ryzen 7 3700X com um TDP de 65 watts e o Ryzen 7 3800X com um TDP de 105 watts. O que é basicamente o que nós tínhamos na geração e novamente não tem nenhuma desculpa para a gente não ter um Ryzen 7 3700 e um 3700X. Mas no alto de sua sabedoria a AMD mudou essa nomeação, então tente se confundir o mínimo possível. O Ryzen 7 3700X na verdade não é o substituto do Ryzen 7 2700X, ele é o substituto do Ryzen 7 2700 que tinha 65 watts de TDP. O Ryzen 7 3800X é o substituto de basicamente ninguém, já que ele teria o TDP de 105 watts do 700X. Mas isso não vem ao caso. Como nós temos aqui a mesma nomeação e basicamente uma faixa de preço mais aproximada, se é que se pode chamar assim o preço de lançamento do 3700X, nós vamos comparar o Ryzen 7 3700X com o 2700X. Na caixa ambos os produtos têm poucas diferenças, nós temos aqui uma caixa que é um pouco diferente, basicamente, mas nós temos o mesmo Wraith Prism na caixa. Dessa vez eu não vou comparar com o Cooler Box, já que eu não tinha o Cooler Box do Ryzen 7 2700X e eu fiz os testes com o ML240L RGB da Cooler Master. Isso vai ser interessante para a gente avaliar um ponto bem importante dos Ryzen 3000, que é o Precision Boost Overdrive. Nós tivemos melhorias no XFR, no Precision Boost, que são as tecnologias que fazem os controles de clocks dos Ryzen. A diferença mais importante que nós temos em relação ao 2700X comparado ao 3700X é o clock. Se nós pensarmos que o Ryzen 7 2700
tinha um clock base de 3.2 com boost para 4.1, enquanto que o Ryzen 7 2700X tinha um clock base de 3.7 com boost para até 4.35, nós temos agora um Ryzen 7 3700X com base de 3.6 e boost para 4.3. Então, basicamente, nós temos um 3700X que substituiria um 2700 que tem um clock basicamente de um 2700X. E nós tivemos algumas diferenças importantes no projeto do Ryzen 7 2700X para o Ryzen 7 3700X. Então nós não trabalhamos mais com os CCX. Agora nós temos um I/O de 12 nanômetros e os chiplets de 7 nanômetros. E ficamos bem curiosos para ver como isso ia se comportar, qual seria a diferença real entre esses dois projetos, nessa importante alteração que a AMD fez. Sabemos que a primeira e segunda geração de processadores Ryzen são bem dependentes de memória RAM e pelo menos na terceira geração nós ainda temos essa dependência de memória RAM. A boa notícia é que ela não é tão grande quanto nós tínhamos nas gerações anteriores e os processadores trazem um clock base de memória, uma compatibilidade com clocks de memórias mais alto do que na primeira e segunda geração. Enquanto era muito difícil você conseguir 3.000, 3.200 na primeira geração, na segunda isso já ficou mais fácil, mas você não passava muito de 3.400, e na terceira geração essa brincadeira foi praticamente expandida até limites infinitos. Nós conseguimos chegar com 3.600, 3.700, 3.800, 4.000 MHz na memória, mas não faz lá muita diferença para você que é um usuário comum. Então eu resolvi fazer os testes aqui dentro de uma realidade mais próxima do que a gente já estava acostumado, com 3.200 MHz. Sim, você pode montar com uma memória com um clock mais baixo e sim, você pode montar com um clock mais alto, mas 3.200 era mais ou menos o padrão que a gente usava nos Ryzen 7 2700, 2700X. Eu fiz os testes aqui para vocês utilizando uma plataforma X470, então eu não tenho ainda nenhuma plataforma X570 para testar, mas ainda que eu tivesse, eu iria optar por uma X470. Nós ainda temos algumas BIOS instáveis nesse momento para Ryzen 3000 e a BIOS que eu utilizei é a mais estável para ambos os modelos, tanto para a Ryzen 2000 quanto para a Ryzen 3000. O modelo de placa-mãe utilizada foi o Aorus Gaming 7 Wi-Fi da Gigabyte. Eu utilizei 32 GB de memória GIO EVOX 3200 MHz. Para refrigeração utilizei um Cooler Master ML240L RGB. A fonte é uma fonte Corsair de 850 watts. Para armazenamento eu utilizei um NVMe de 500 GB Western Digital Black e um HD de 1 TB da Western Digital. A placa de vídeo utilizada foi uma RTX 2070 Super, que não é a placa de vídeo mais forte disponível para se fazer testes de CPU. Nós temos ainda a 2080 Super, que eu tenho aqui disponível, e a 2080 Ti, mas eu resolvi fazer esse teste dentro de um cenário que já é exagerado, mas um pouco mais próximo da realidade, onde você provavelmente vai ter limitações de GPU para rodar em 1080p. Os testes foram realizados em 1080p na configuração Ultra, então não é visando exatamente estourar o máximo de FPS, mas sim qual que é o máximo de FPS que a gente consegue dentro de uma configuração que faça algum sentido. Afinal, uma RTX 2070 está na casa de desempenho de uma GTX 1080 Ti, que já é coisa pra caramba para quem quer rodar em 1080p. Então, queremos ver até onde esses CPUs conseguem empurrar, tendo em vista que nós temos uma GPU como uma 1080 Ti ou uma RTX 2070 Super ou uma RTX 2080 como limitador, e sim, já é bastante insano para 1080p. E os resultados foram bem interessantes. Mesmo em cenários onde nós temos a GPU como limitador, onde o CPU já é capaz de entregar uma boa média, nós tivemos melhora nas mínimas, como em Assassin's Creed Odyssey, onde nós finalmente temos um CPU Ryzen capaz de entregar uma mínima decente, enquanto o Ryzen 7 2700X traz uma média de 93 e uma mínima de 49, o 3700X traz uma média de 96 e uma mínima de 57 FPS, o que ajuda demais na estabilidade do jogo, que sofre bastante nos Ryzen de primeira e segunda geração. Em Battlefield 5 nós vemos mais ou menos a mesma situação, onde a média já é boa no Ryzen 7 2700X, é um pouco melhor no Ryzen 7 3700X, mas nós vemos uma importante melhora nas mínimas, o que também melhora a estabilidade em game. Eu também notei isso no modo multiplayer, onde nós temos uma estabilidade maior e as mínimas são mais altas com o Ryzen 7 3700X.
Novamente, o limite de FPS dos Ryzen parece não ter aumentado muito em Battlefield 5, pelo menos no modo multiplayer, na casa ali dos 120 a 140 FPS. Atendendo a pedidos, eu trouxe também o teste no CSGO. Eu testei ali o Ryzen 7 3700X e o 2700X no mapa de benchmark feito ali pela comunidade. Aqui, o Ryzen 7 2700X trouxe uma média de 370 FPS com uma mínima de 131. Enquanto que o Ryzen 7 3700X trouxe uma média de 563 FPS e mínima de 149, uma importante melhora em relação à segunda geração dos processadores Ryzen e traz ali uma opção para quem está interessado em montar um CPU para rodar CSGO com o máximo de FPS possível. Em Far Cry 5, um jogo que não lida bem com os processadores Ryzen, mas é capaz de entregar uma média bem decente com o Ryzen 7 2700X, entregando 105 FPS de média e 81 de mínima, enquanto que o 3700X entrega 117 de média e 87 de mínima. Então nós vimos aqui um bom ganho de desempenho, mas nada comparado ao que nós vimos em CSGO. Em GTA V, um jogo que também tradicionalmente não vai tão bem nos AMD quanto vai nos Intel, nós novamente vimos um ganho de desempenho do Ryzen 7 3700X em relação ao 2700X, com uma média de 128 FPS e mínima de 90 no 3700X, contra 121 de média e 78 de mínima do 2700X. Novamente um cenário onde o ganho na média não é tão grande, mas o ganho na mínima é bem interessante justamente pela estabilidade que traz no game, uma melhora no frame time e nos momentos de queda que nós encontramos no GTA V. Em Metro Exodus nós temos um cenário onde a GPU é o limitador e nós temos uma média idêntica no Ryzen 7 2700X e 3700X, o que retrata bem o que eu comentei aqui anteriormente no vídeo. Se você tem um cenário onde a sua GPU limita, ambos os CPUs devem apenas cumprir a missão de carregar essa GPU até o limite de FPS que ela pode entregar nessa qualidade. Em Rainbow Six Siege nós vemos uma importante melhora aqui em relação à geração anterior. O Ryzen 7 3700X traz uma média de 270 FPS contra 248 do 2700X e uma mínima de 189 contra 177 do 2700X. Em Resident Evil 2 nós temos uma média de 172 FPS para o Ryzen 7 2700X e uma mínima de 138. O Ryzen 7 3700X traz uma média de 185 FPS e uma mínima de 155. Melhoras na média e na mínima em relação ao 2700X. Em Shadow of the Tomb Raider nós vimos um grande salto de performance em relação ao 2700X. O 3700X traz uma média de 128 FPS contra 117, o que não é exatamente um grande salto, mas quando nós chegamos na mínima, a mínima é de 113 no 3700X contra 88 no 2700X. Mesmo no cenário onde a API é uma limitadora, como em DirectX 11, nós temos uma média de 93 FPS para o Ryzen 7 3700X contra 85 do 2700X e uma mínima de 48 contra 43. Em The Division 2 nós temos mais um cenário onde a GPU acaba chegando no limite. Mesmo assim, nós temos uma média de 115 FPS no 3700X e 113 no 2700X, um empate técnico. Porém, na mínima, o 3700X sai melhor com 89 FPS contra 84 do 2700X. Eu ainda tenho alguns cenários para testar o 3700X e o 2700X. Aqui eu testei apenas em estoque, utilizando a mesma refrigeração líquida, tirando o máximo possível do overclock automático desses dois CPUs. Você nota ali que enquanto o 2700X trabalha normalmente na casa dos 4.1 GHz em todos os núcleos, nós temos um 3700X trabalhando na casa dos 4.200 a 4.300. Então nós temos uma média bem próxima no boost no geral. Quando nós temos o boost em apenas um núcleo, o 2700X chega na casa dos 4.3 a 4.35, enquanto que o 3700X chega na casa dos 4.3. E aí você imagina, bom, se esse boost máximo é para apenas um ou dois núcleos, por que o 3700X se sai tão bem em alguns jogos que pedem mais um single, como o Far Cry 5, como o CSGO ou como o Rainbow Six Siege? Nós temos um ganho de IPC nos Ryzen 3000 em relação à geração anterior com os Ryzen 2000, e é isso que garante essa diferença de desempenho em jogos como CSGO e Rainbow Six Siege, por exemplo. Isso
é realmente uma diferença importante para quem está pensando no máximo FPS em 1080p. Eu testei em 1080p, mas eu sei que tem muita gente que joga em resoluções ainda menores e os resultados feitos por aí com os Ryzen 3000 são realmente bem positivos. Mas falando num cenário um pouco mais realista, quando nós temos um CPU combinado com uma GPU mais equilibrada para 1080p, como uma GTX 1660 Ti ou uma GTX 1660, a verdade é que dificilmente você vai notar a diferença entre um Ryzen 7 3700X e um 7 2700X, exceto em games como o CSGO, onde a GPU não vai ser limitadora, ou Rainbow Six Siege, onde você provavelmente vai jogar com uma qualidade menor visando um FPS maior, ou em Assassin's Creed Odyssey ou jogos parecidos, onde mesmo com uma qualidade um pouco menor ou com uma GPU um pouco mais limitada, para você conseguir uma média e uma mínima melhores, você vai precisar optar por um Ryzen 3000. Como eu disse para vocês, esse é um dos melhores exemplos de jogos que acabam sendo mais dependentes do IPC e que mesmo num cenário onde a GPU limite, o CPU vai trazer um ganho. Vocês viram em Shadow of the Tomb Raider, onde a API é uma limitadora, um gargalo, e mesmo assim nós temos uma diferença de desempenho do 3700X para o 2700X. Em relação à refrigeração, eu vou testar ainda com o Wraith Prism em ambos os CPUs, mas o que eu posso dizer é que o CPU que vem na caixa é bom o suficiente para ambos. Se você está pensando em overclock, nós ainda não fizemos testes, mas eu já adianto para você que, pelo menos com os Ryzen 3000, a diferença ou a margem para overclock é tão grande quanto a que nós temos na primeira geração. Ainda em relação às memórias, vou trazer testes para vocês aqui com memórias de frequências mais altas, mas novamente eu já adianto para vocês que o ganho em games não é tão expressivo quando a gente já chega próximo dos 3200 a 3400 MHz, que é mais ou menos o que nós temos aqui. Se você pensa em combinar qualquer um desses dois CPUs com memórias rápidas, eu recomendo que você vá até os 3200 MHz e opte por kits com uma latência mais baixa ou faça alguns ajustes manuais. De qualquer forma, ambos os CPUs já são muito bons fora da caixa, e a gente vê uma situação onde eles estão empurrando uma RTX 2070 que tem uma faixa de desempenho de uma GTX 1080 Ti, que até ontem era e ainda continua sendo uma placa bem poderosa e bem exagerada para 1080p. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e, principalmente, deixa o seu comentário. Eu quero saber o que você achou da performance de ambos os CPUs nesse cenário, se você já possui o 2700X ou se você comprou um 3700X ou se você está pensando em escolher em qual deles você iria. Faz diferença para você esse ganho de PC, essa diferença tão grande em alguns games, ou você acabaria optando por um 2700X? E somente para quem ficou até o fim do vídeo, vai uma dica muito importante. Se você tem um Ryzen 7 2700 ou 2700X, não vale a pena você fazer um upgrade para um Ryzen 7 3700X. A não ser que você seja um entusiasta, mas valer a pena mesmo não vale. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!